Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. A Alemanha acaba de ser eliminada para o Paraguai e o nosso Bobadilha tá valorizado, hein? Galera, tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, bora pro vídeo sem enrolação, mas antes, vão tacando o dedo no like. Vão deixando like aí, porque o like dá mó moral, ajuda demais no crescimento do desempenho, no desenvolvimento do canal, por isso que eu peço like. Então bora pro vídeo, bora, mas vão tacando o dedo no like aí. Paraguai eliminou a Alemanha de forma surpreendente e o Bobadilha tá jogando na Copa do Mundo. Jogador do São Paulo que já estava valorizado e passa a ficar cada vez mais valorizado. O nosso Damian Bobadilha, né? Principalmente avançando mais, né? Não sabemos até onde o Paraguai vai chegar nessa Copa do Mundo. Acho que campeão não vai ser, mas cada etapa que avança, os jogadores são mais valorizados. E o Bobadilha já estava bem valorizado no São Paulo e a cada dia que passa fica cada vez mais valorizado jogando na seleção do Paraguai e avançando de fases, né? O São Paulo, neste momento, conta com uma venda do Bobadilha, uma vez que quer trazer o volante lá, o Newton no Ferrarese, né? E aí seria mais um meio-campista, mas nós já estamos imaginando que tanto o Dorival como a diretoria já esteja armando uma possível venda do Bobadilha, que tem interesse, muito interesse de clubes da Europa, né? E aí o São Paulo ficaria com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, com o Newton chegando nessa negociação com o Ferrarese e muitos outros meio-campistas. Então o São Paulo, nesse momento, pelo que nós estamos vendo, não descarta uma possível venda, uma possível negociação do Bobadilha, uma vez que está a cada momento, né, a cada dia que passa mais valorizado com esse desempenho do Paraguai na Copa do Mundo. Galera, a Rafinha é o diretor de futebol, né, na prática ali é o diretor de futebol do São Paulo. São Paulo meio que congelou por enquanto a vinda de outro diretor de futebol. Eu acho que para gastar dinheiro, para trazer Edmilson e ficar com o Rafinha, acho que dá elas por elas. O Rafinha é um cara que a gente pode cobrar. É um cara que aparentemente não está ali por grana ou por outros interesses, a não ser defender o São Paulo. Então o Rafinha, ele é um cara que nós podemos cobrar. Isso dá pra gente ter um copo meio cheio em relação a essa continuidade do Rafinha, porque ele fala que ele tem muito sentimento pelo São Paulo, que ele quer defender o São Paulo. Então, nada, ele é um cara que a gente pode cobrar muito, sem descartar uma possível vinda de um Leonardo, futuramente, de um Marcos Braz, de um diretor de futebol com mais experiência que o Rafinha, porque nós estamos naquela gestão que o Harry Macis, né, em um dia ele falou, não vai demitir o Roger Machado, não tem dinheiro. Um presidente que não sabe absolutamente nada do que tá fazendo ali, nem sabe o que significa São Paulo, né? Ele não faz a mínima ideia do que significa São Paulo. E aí ele falou, não vai demitir o Roger Machado, não tem dinheiro. Falou um monte de idiotice, né? Um monte de babaquice. E aí o Roger Machado no dia seguinte estava demitido e o São Paulo estava contratando o Dorival Júnior. Então é um presidente que não sabe absolutamente nada, não passa nenhum tipo de credibilidade. Então, mas, por enquanto, é o Rafinha que está lá. Isso pode mudar da noite pro dia, como acabou de acontecer com o técnico. Isso pode mudar da noite pro dia. Mas nesse momento, pelos nomes que tem aí, e uma vez que não veio o Marcos Braz ou o Leonardo, né, nomes mais capacitados, eu acho que pra trazer Edmilson, acho que não ia ser tão diferente. Lugano, Edmilson. É que o Lugano nunca foi diretor de futebol, mas entende o que eu tô querendo dizer? Trazer um cara só identificado, eu acho que pra fazer isso, tá de bom tamanho em deixar ali o Rafinha. E pra encerrar esse assunto do Bobadilha aí, o Newton está pra vir no Ferrarese, né? Dá pra acontecer essa troca, uma vez que o São Paulo aí teria mais um meio-campista, imaginando já uma possível venda do Bobadilha. Por que tá querendo tanto trazer o Newton e é um pedido do Dorival Júnior? Porque pode ser que a diretoria já esteja preparando pra vender o Bobadilha valorizado nesse momento pra bater metas de venda. Isso é uma coisa que nós até podemos considerar ok. O São Paulo precisa fazer essas vendas para conseguir realmente maiores valores e bater a meta de vendas para fechar no azul, né? Isso é uma coisa que
nada é aceitável, né? Galera, Arboleda voltou, mas o São Paulo não para de ter interesse em zagueiro ainda. Uma vez que o Arboleda voltando, nós imaginávamos que as negociações iriam cessar, né? Iriam encerrar envolvendo Arthur Chaves e Domingos Duarte. Isso não aconteceu. São Paulo continua interessado para trazer tanto o Domingos Duarte como o Arthur Chaves, né? Nesse momento agora é o Arthur... Todo dia muda. Um momento é o Arthur Chaves que tá mais próximo, no outro momento é o Domingos Duarte. Todo dia muda. Acontece que muito provavelmente o São Paulo vai trazer um zagueiro agora, uma vez que está com as negociações desse jeito, mas com a volta do Arboleda, nós imaginávamos que isso iria mudar, né? Isso iria... São Paulo não iria buscar tanto zagueiro, mas nada mudou. Independente do Arboleda ter sido reintegrado, São Paulo vai buscar um zagueiro. Galera, falando do nosso poderosíssimo ataque agora, Cebolinha era o nome para vir pro São Paulo, né? Uma vez que o Vitor Sá chegou, mas o Vitor Sá independente, né? O Vitor Sá chegou aí, o Ferreirinha tá para deixar o São Paulo e o Arthur não foi comprado. Lembrando que os jogadores que estão ali ainda são do Rui Costa, né? O São Paulo ainda vê outras alternativas e precisa contratar jogadores fora dessa gestão, que talvez tenha sido uma das piores da história envolvendo o Rui Costa, né? Então agora tem a situação do Cebolinha, que era mais um cara pro São Paulo trazer com certeza, uma vez que chegou o Vitor Sá, mas Ferreirinha tá pra sair, não tá jogando nada, e o Arthur não foi comprado ainda. O São Paulo vai precisar desembolsar um dinheiro gigantesco pra comprar o Arthur. Cebolinha, nesse momento, pelo que nós estamos vendo, uma situação mais fácil do que o Arthur, né, em relação financeira, talvez, né? São Paulo poderia trazer o Cebolinha, que é um nome muito bom, independente. Eu acho que deveria insistir no Arthur também, porque ele tem jogado muito bem. Só que tem toda essa questão envolvendo o Cebolinha, que é um nome muito antigo, né? Que o São Paulo já está atrás há muito tempo. E tem toda essa questão acontecendo com pontas, que o São Paulo precisa se reforçar de forma muito, mas muito imediata com atacantes. O Vitor Sá chegou, é bem verdade, mas o Ferreirinha não tá jogando nada, pode ir embora. São Paulo, pra mim, o São Paulo deveria negociar urgente o Ferreirinha, e ainda tem essa situação em aberto com o Arthur. Independente de eu achar que o Arthur deve continuar ou não, tem essa situação em aberto com o Arthur, que é um nome que me agrada muito, mas o São Paulo não comprou, né? Pelo que nós vemos hoje, o São Paulo vai comprar o Arthur, mas ainda tem toda essa situação em aberto com o Arthur. E o São Paulo tem uma negativa do Caleri, né? Dos seus staffs ali. São Paulo não conseguiu ainda renovar com o Jonathan Caleri, jogador que tem uma idade, já não é mais tão novinho, não é tão velho, mas não é tão novinho e tem valores muito altos, né, de mercado. Como é que vai ficar isso aí? Eu já falei aqui antes, eu particularmente não renovaria com o Jonathan Caleri pelo momento, pelo contexto. Caleri tem grande identificação com o clube, com a torcida, Caleri tem muitos feitos bons pelo São Paulo, mas eu acho que ficou caro. Caleri vai receber algo aproximado, quase que 2 milhões de reais de salário, né? Então eu acho muito alto para um jogador que não está entregando tanto. Caleri, ele vem mal fisicamente, ele se esforça muito, ele dá muita raça, mas se analisar friamente, o físico do Caleri não está tão bom. Mas o que tá me pegando mais é o fator técnico do Caleri. O Caleri faz muito tempo que não faz bons jogos, boas partidas, não faz gols, né? O Caleri, ele entrega muito mais, ele vai com o coração na boca, ele realmente entrega muito na questão da vontade, da raça, do empenho, mas pra mim, o desenvolvimento, o desempenho técnico do Caleri não se justifica quase que 2 milhões de reais por mês. Então eu contaria muito com esse alívio na folha salarial e bonificação, né? Porque muito provavelmente um cara que pede um salário desse nível vai pedir um bônus, né? Vai pedir uma recompra, né? Me dá aí alguma coisa, 10, 15 milhões de reais. Geralmente tem um bônus, né? De uma recomprazinha, dá uma bonificação fora um salário absurdo para um jogador que está super valorizado. O Caleri, de novo, por mais que ele tenha grande identificação com o São Paulo, por mais que tenha uma série de coisas positivas no Caleri, para mim ele está super valorizado. E para mim seria muito simples de resolver. Você
você dá pra ser criativo, não renovando com o Caleri e trazer outro jogador, por exemplo, do nível do Cebolinha, e tem o Rian Francisco pedindo passagem. Agora, com o Dorival, ele meio que passa a ser um executivo do futebol. Além de técnico, um executivo também, aonde as escolhas de contratações podem passar pelo Dorival, porque o Dorival ele é um cara realmente, efetivamente, que ele vem pra ajudar. Ele não é aquele cara de, não fala comigo, eu quero 5 reforços, não combinamos 5 reforços? Um meia, um zagueiro, um volante, um atacante. O Dorival ele não faz isso. Ele não chega e fala, eu combinei, a minha condição para vir para cá era trazer 5 reforços. O Dorival não faz isso. Ele entende o momento, ele olha o que tem à disposição para facilitar, para dar um certo auxílio, para dar uma certa facilitada pro clube, pro time. O Dorival ele faz isso. Então, perder um Caleri, óbvio que eu acho que o Dorival não queira perder um Caleri, mas ele trabalha com os jogadores da base, como ele trabalhava com o Juan. E o Dorival ele consegue desenvolver jogadores ruins, né? Já falei várias vezes aqui, Nestor jogou bem só com o Dorival, um jogador horroroso. Caio Paulista, jogador horroroso. Alisson, péssimo, horroroso. Todos esses caras jogaram bem com o Dorival. Rato, um jogador melhorzinho tecnicamente que esses, mas não tem carreira, teve bom momento no Atlético Goianiense, só jogou com o Dorival em 2023. Jogadores assim muito contestáveis com o Dorival deram certo. Você fala assim de forma impressionante, você fala, como é que o Dorival conseguiu fazer esse time ser campeão da Copa do Brasil? Jogadores ali muito ruins mesmo. E ele jogava com o Juan de centroavante. Juan, que era um cara que a gente esperava demais das equipes de base, Juan nunca foi um excelente jogador. E aí com o Dorival ele trabalha com os jogadores da base e agora ele tem o Rian Francisco. Se perder o Caleri, não renovar, negociar, pode ter um grande alívio na folha, né? Pode ter um grande... o São Paulo pode extrair coisas boas a partir disso. E com o Rian Francisco e o Dorival usa jogadores da base, São Paulo pode, da noite pro dia, resolver a situação de centroavante, de atacante no time. Todo mundo percebe hoje que o São Paulo precisa muito mais de pontas, igual o Arthur chegou jogando, muito mais de pontas do que centroavante. Claro que Tapia e André Silva também não são, né? Tem que trabalhar com o Caleri enquanto tem, Luciano e o Rian Francisco. Esses são os atacantes em potenciais. Aí você tem os pontas, que é pra chamar um pouco mais a atenção desses centroavantes e poderem render mais. Tira o Arthur hoje do time de São Paulo. O time de São Paulo perde muito volume de jogo. Então dá pro São Paulo ser sim muito mais criativo na questão ali do centroavante e investir muito mais em pontas, porque tá claro, tá escancarado que é a posição que mais precisa. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, atualizando e trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Vão deixando a opinião de vocês no comentário, quero muito saber. É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima.